Saudações, espero que estejam bem. Estou muito feliz por estar aqui com vocês. Sou imensamente grato por esta oportunidade e desde já quero parabenizar toda a comissão organizadora do primeiro Congresso Nacional de Agronomia por este grandioso evento de tão grande importância para o nosso setor. Parabéns a todos. Bem, nesta oportunidade vamos conversar um pouco sobre a transformação de resíduos agrícolas em cogumelos. Eu sou Robson Monteiro, engenheiro agrônomo pelo Centro de Ciências Agrárias da Universidade Federal da Paraíba, mestre e doutorando em agronomia pelo Programa de Pós-Graduação em Agronomia da Universidade Federal da Paraíba. Sou natural do estado da Paraíba, do Nordeste brasileiro, de uma pequena cidade no interior chamada Gado Bravo. E foi nessa casa, no sítio Gado Bravo 2, em que nasci e passei grande parte da minha vida. E foi aqui, embaixo dessa árvore, que eu montei minha primeira horta, há mais ou menos meus 8 anos de idade, e daí me despertou o interesse em cursar agronomia. Eu mexendo na terra, nas plantas, me despertou esse interesse. E aí, mais adiante, em 2017, saí da minha cidade e fui para outra cidade cursar agronomia. Passei no Enem, todo contente, fui cursar agronomia. E aí, iniciei minha carreira acadêmica nessa maravilhosa área. Por volta do meu quinto período, na metade do curso, conheci o Rafael Zarate, hoje doutor, era doutorando na época em Ciência do Solo, peruano, e ele veio com a ideia de formar o primeiro grupo de pesquisa da UFB em cogumelos comestíveis, o Grupo de Pesquisa e Produção de Cogumelos Comestíveis, o qual eu tenho honra de fazer parte. Mas na palestra não é sobre mim, é sobre os fantásticos cogumelos. Mas como assim cogumelo? Em que contexto os cogumelos eles estão inseridos? Posso cultivar cogumelo em casa? Tem mercado? Possui benefícios? É rentável? E isso veremos ao decorrer da nossa conversa hoje. Bem, como sabemos, o agronegócio ele tem forte influência em nossas vidas e na nossa economia. O termo agro vem de agricultura, campo, e negócio se remete ao comércio, ou seja, o agronegócio, segundo a SNA, refere-se à junção de inúmeras atividades que envolvem de forma direta ou indireta toda a cadeia produtiva agrícola ou pecuária. O agronegócio tem grande influência e participação no PIB brasileiro, no Produto Interno Bruto, onde, segundo os dados publicados pela CPEA, Exalc, da Universidade de São Paulo e o CNA, para o ano de 2023, o setor agrícola ele teve sua participação na economia nacional em quase 24% e uma movimentação de quase 2 trilhões de reais. Olha só a importância desse setor na economia nacional. Falando sobre o setor agrícola, dentre as principais culturas agrícolas em nosso país, destacam-se a cultura da soja, a cultura da cana-de-açúcar, a cultura do café, do feijão, do milho, do algodão, do trigo, do arroz e diversas outras culturas. Junto a essa grande produção, tem-se também a geração de uma grande quantidade de resíduos agrícolas, como por exemplo bagaço de cana, folhas e palhadas de milho, restolho de milho, palhas de trigo, de arroz, resíduos do café como folhas, o tegumento, a própria borra de café. E esses resíduos possuem destinos específicos, ou diferentes, como cobertura morta, como incorporação no solo. No entanto, alguns desses resíduos, quando mal gerenciados, eles podem causar sérios danos ambientais. Então, como alternativa, estes resíduos podem ser reaproveitados e servir como matéria-prima para outro agronegócio, o qual vem sendo pesquisado e explorado por todo o mundo. Nesse contexto, temos a fungicultura, o qual vem ganhando bastante destaque nos últimos anos. Mas o que seria fungicultura, Robson? Então, o termo fungicultura vem da palavra fungi, que quer dizer fungo, e cultura, que quer dizer cultivo, ou seja, o cultivo de cogumelos, que refere-se ao corpo de frutificação de alguns fungos.
Mas o que seria esse cogumelo, né? Como é que ele se desenvolve? Como é que tem origem o cogumelo? É o corpo de frutificação de alguns fungos, como mencionei, e ele se desenvolve a partir da germinação dos esporos, que é como se fosse a semente do fungo, onde vai desenvolver a hifa. Quando a hifa monocariótica se encontra com a hifa, com outra hifa monocariótica, gera a hifa dicariótica, e a partir daí ocorre o desenvolvimento do corpo de frutificação, ou seja, do cogumelo. E depois, quando o cogumelo está maduro, ocorre aí as mudanças genéticas e tudo mais, e desenvolve novamente os esporos, onde eles vão ser liberados no ambiente no qual estão inseridos. Quando encontram as condições de temperatura e umidade adequada, novamente dão o mesmo ciclo, a germinação, desenvolvimento do corpo de frutificação e o cogumelo. Mas o que seria o cultivo de cogumelo? A que se trata o cultivo de cogumelo? Então, o cultivo de cogumelo se trata de um sistema de bioconversão ecológica, onde, lembrando aí da lei de Lavoisier, onde ele disse que na natureza nada se perde, nada se cria, mas tudo se transforma. E aplicando essa lei, o cultivo de cogumelos, os resíduos, como mencionei, borra de café, bagaço de cana, os resíduos lignocelulósicos, aqui por exemplo, resíduos do café, através da ação de diversas enzimas, bioconvertem esses resíduos em corpos de frutificação, os cogumelos, que é um alimento altamente saudável, nutritivo e proteico. Os cogumelos comestíveis. O cultivo de cogumelos também pode ser considerado uma arte. Por quê? Porque exigem diversas técnicas de produção, as quais exigem também dedicação, paciência e, é claro, conhecimento. Aqui eu trouxe uma representação sobre o cultivo de cogumelos, o sistema de produção de cogumelo, onde os resíduos lignocelulose, como por exemplo a borra de café, é introduzido num sistema de produção, como exemplo do shimeji preto, Pleurotus ostreatus, através da degradação por meio das enzimas, tem a bioconversão nos cogumelos, e depois da produção de cogumelos, se tem esse substrato residual biodegradado, pela ação das enzimas. Esse substrato biodegradado ele pode ser reutilizado, como por exemplo na ração para bovinos, na ração para peixes, para produzir combustível ecológico, como o etanol, e diversas outras utilidades, como por exemplo microfiltração de águas contaminadas, biorremediação de solo e outros benefícios. Os cogumelos eles apresentam uma grande importância ambiental, como exemplo na decomposição e ciclagem de nutrientes, a simbiose com plantas, a restauração de ecossistemas. Eu trouxe um exemplo aqui de um estudo do Paul Stamets, onde ele utilizou solos contaminados com petróleo e ele inoculou sementes de cogumelo nesse solo. E o que foi que ele observou? Ele observou quando ele inoculou as sementes de cogumelo nesse solo, os cogumelos eles atraíram insetos. E esses insetos atraíram pássaros. Esses pássaros eles foram se alimentar desses insetos. Quando esses pássaros foram se alimentar desses insetos, através das suas fezes tinham sementes de planta. E as sementes de plantas foram depositadas nesse solo biorremediado pela ação do fungo, do cogumelo, encontrou as condições ideais para o seu desenvolvimento e começaram a germinar plantas. Solo contaminado, começou a crescer cogumelo, frutificação e germinação de plantas. E em outro tratamento onde não foi inoculado o cogumelo, ele relata que estava com cheiro estranho, cheiro ruim, e não desenvolveu nada nesse solo. Então, provando mais uma vez o potencial do uso dos cogumelos. E, claro, também a importância social. Os cogumelos também apresentam, como por exemplo, propriedades nutricionais, propriedades medicinais, que têm ação antioxidante no nosso organismo, ajudam no nosso sistema imunológico, no nosso sistema digestivo, no nosso sistema cerebral. Então ele possui grandes influências no nosso sistema. E também o micoturismo, como importância social, onde tem cidades que têm a caçada de cogumelos, que possibilita o conhecimento dos cogumelos e a interação social, claro. E também os cogumelos estão presentes em nosso dia a dia nas comidas.
como, por exemplo, nos estrogonofe, nas pizzas, e ensaladas e diversas outras receitas em outros alimentos. Os cogumelos eles possuem altos teores de proteínas, altos teores de vitaminas e são ricos em sais minerais e proteínas e fibras, nos concedendo dessa forma uma alimentação saudável, proporcionando uma melhor qualidade de vida, onde eu trouxe aqui para vocês um estudo onde em 200 gramas de cogumelos foram encontradas vitaminas C semelhantes à mesma quantidade de vitamina C presente em uma laranja média de 140 gramas, trazendo aí evidências da quantidade de vitamina C nos cogumelos e sua influência para a nossa saúde. Os cogumelos, eles também têm grande importância econômica, onde, por exemplo, aqui no mercado mundial, segundo a SD Reports, para o ano de 2022, esse mercado foi avaliado em mais de 16 bilhões de dólares, com projeções de aumento de quase 10% até o ano de 2030, chegando aí em 115 bilhões de dólares. Olha só a importância, o movimento de reais, de dólares aí que tem essa cultura, né, a fungicultura, com os cogumelos. E os cogumelos têm aumentado, né, sua produção nas últimas 3 décadas em mais de 30 vezes, passando de 1 milhão para 34 milhões de toneladas, onde tem seu destaque aqui das produções em toneladas, principalmente para os cogumelos comestíveis em mais de 50%, seguindo dos cogumelos medicinais e depois os cogumelos silvestres. Aqui o maior país produtor, com destaque é a China, e produz uma produção em mais de 38 milhões de toneladas, a qual tem-se aí a produção global em 75%, ou seja, o maior produtor, englobando toda a produção. É tão tal que esse setor de cogumelos da fungicultura na China é o 5º maior setor agrícola do país. Seguindo aqui depois os países produtores, a Itália, os Estados Unidos e a Espanha. E é claro que no nosso país também não é diferente. O mercado de cogumelos tinha aumentado nos últimos 15 anos mais de 11 vezes, passando de 450 toneladas para mais de 5.000 toneladas. A produção no nosso país ela é concentrada principalmente na região sul e sudeste brasileiro, onde, segundo a Associação Nacional de Produtores de Cogumelos, tem-se o destaque do estado de São Paulo como o maior produtor. E aqui eu trouxe para vocês as principais espécies produzidas aqui no nosso país. Em primeiro lugar, o champignon de Paris, em segundo lugar, o shimeji e em terceiro lugar, o shiitake. E vale destacar que o mercado, principalmente nessa região sul e sudeste, é especializado e industrializado. E o que quer dizer isso, Robson? Quer dizer que determinada empresa ela é especialista em produzir a semente do cogumelo. Outra empresa ela pega esse cogumelo e já inocula no substrato. E outra empresa se dedica à produção do cogumelo. E outra empresa a comercializar. Então cada um está situado num nicho específico. Um mercado especializado e industrializado. E aqui eu trouxe para vocês algumas espécies, as principais espécies cultivadas. Retomando aqui, como eu já falei, as principais são os comestíveis, segundo medicinais e depois os silvestres. Os cogumelos comestíveis mundialmente se destacam a lentinula, que é o shiitake, o pleurotus, o shimeji, o auricularia, agaricus e flamulina. Aqui eu trouxe um representante do cogumelo shiitake, do cogumelo shimeji preto, do orelha de Judas, do champignon de Paris, do enokitake e do shimeji rosa. Quanto aos cogumelos medicinais, temos o cogumelo da imortalidade, o cogumelo caldo de peru, o cogumelo rei, o cogumelo juba de leão, o cogumelo do sol e o caldo de peru, outras variedades.
O cultivo de cogumelos pode ser em diferentes escalas, a depender do nível econômico, né, do suporte econômico, do seu investimento. Temos a pequena, a média e a grande escala, ou seja, a artesanal, a semi-industrial e a industrial. Na pequena escala, na artesanal, é um sistema mais rústico, onde é menos tecnificado e demanda um menor capital de investimento, onde vai depender do tratamento do substrato, que equipamentos vai utilizar para tratar esse substrato, os lotes produtivos, os tipos de recipientes a serem utilizados. Onde, por exemplo, aqui trouxe um exemplo para vocês, um vídeo, onde um projeto de extensão levou o substrato já inoculado para produtores rurais, principalmente para mulheres, onde elas só faziam borrifar, proporcionar o ambiente ideal para o desenvolvimento do fungo, colhiam esses cogumelos e consumiam ou vendiam. Então, era uma oportunidade de renda. E aí observamos um sistema artesanal, onde era na casa mesmo dela, na cozinha, onde ela só fazia borrifar. Na média escala, ou no sistema semi-industrial, algumas variáveis já são controladas, como por exemplo temperatura, umidade, onde como exemplo aqui eu trouxe para vocês o sistema de produção de shiitake, de um colega meu da Serra Fungi, o Igor Stronglis, onde num pequeno espaço ele mantinha controlada ali a temperatura e a umidade e conseguiu produzir muitos cogumelos em um pequeno espaço, mas já com algumas condições controladas como a temperatura e a umidade. Em grande escala, na escala industrial, já é um mercado mais especializado, onde é mais tecnificado, onde demanda um maior capital de investimento, onde o sistema é todo automatizado, tudo é controlado, como podemos ver aí a temperatura, a umidade, os níveis de CO2, o nível de oxigênio, os recipientes também, toda a questão de asepsia, o tratamento do substrato, tudo mecanizado, tudo industrializado, tudo mais tecnificado, né, como podemos observar. Esse é um exemplo de uma empresa da Bahia. Até os recipientes já são todos padronizados, enchidos e inoculados, tudo através de maquinário. Vocês os exemplos da etapa de cultivo do cogumelo. Isso vai depender da espécie, do tipo de substrato, do seu nível econômico de investimento. Retomando aqui novamente como é que é o sistema de produção, os resíduos entram no sistema de produção, tem-se o cogumelo, tem-se o resíduo da produção do cogumelo, que é o SMS, o substrato biodegradado. Basicamente são em duas etapas, a etapa in vitro, no qual consiste a clonagem do cogumelo, a preparação em placa de Petri, meio de cultura, o inóculo primário, seguido do inóculo secundário, as sementes como fosse a semente do fungo, ou também conhecido como spawn. E a etapa produtiva, na qual consiste na inoculação do substrato, incubação, indução, frutificação e finalizando com a colheita. Temos essas etapas também com a seleção do substrato, do resíduo lignocelulósico e a desinfestação. Aqui, resumindo a etapa in vitro, temos a coleta dos esporos e colocação em meio de cultura, ou clonagem do cogumelo no meio de cultura. Quando esse cogumelo, esse fungo cresce no meio de cultura, fica todo tomado no meio de cultura, se tira fragmentos do meio de cultura e inocula em sementes e grãos. Com a cultura sólida, tira um fragmento daqui e coloca na semente já esterilizada, previamente esterilizada. A inoculação da semente. Depois da inoculação da semente, tem-se a expansão desses grãos, ou seja, a multiplicação dessa semente, já inoculada pelo fungo. Depois disso, se tem cultivos em bandeja, o cultivo em blocos, o cultivo em toras, e diferentes formas de cultivo. No inóculo primário, aqui eu trouxe um exemplo para vocês do que a gente trabalha no laboratório. A gente cozinha os grãos, esses grãos podem ser de serragem, ou grãos de trigo, grãos de alpiste. Hidrata esses grãos, cozinha esses grãos para a exposição do amido. Posteriormente, esses grãos são ensacados, depois esterilizados e inoculados. Se tira, como eu falei anteriormente, um fragmento
da placa, onde está o fungo crescido do cogumelo, e coloca-se na sacola já esterilizada, no grão estéril. E depois tem o processo de incubação, que é o processo no qual o fungo vai colonizar esse grão. E depois fazemos o inóculo secundário, que consiste na multiplicação do inóculo primário, onde uma sacola com inóculo, mais ou menos 100 gramas, ele vai dar origem a 10 novas sacolas para uma nova colonização, o inóculo secundário, como podemos ver aqui. Retomando aqui para as etapas do cultivo, a preparação do substrato, os métodos de desinfestação. O tratamento do substrato consiste em reduzir ou eliminar os concorrentes para o desenvolvimento do fungo de interesse, onde temos o processo de desinfestação, que pode ser térmico ou alcalino, e o processo de desinfecção, a esterilização e pasteurização. E qual a diferença desses dois, Robson? Então, o processo de desinfestação consiste na redução dos contaminantes. E o processo de desinfecção consiste na eliminação de todos os contaminantes. O tratamento do substrato por meio da desinfestação, temos tratamento com água quente, que consiste em imergir o substrato a uma temperatura de mais ou menos 80 graus Celsius por mais ou menos 1 hora, depois a drenagem por 24 horas, seguido da inoculação e o ensacamento. E outro método, com água alcalina, na concentração de 5 gramas por litro, por mais ou menos 24 horas, o substrato é imergido nessa solução. Depois, decorrido o tempo, é drenado por 24 horas, inoculado e ensacado. Quanto ao método de desinfecção do substrato, para o tratamento de pasteurização, os substratos são imersos por 24 horas, drenado por 24 horas, imersos em água, drenado por 24 horas, depois ensacados, depois submetidos a um vapor de água, a uma temperatura mais ou menos de 60 a 70 graus Celsius por 4 horas, seguindo da inoculação. E o método mais utilizado para fins acadêmicos e, no caso, quem tem maior condição de investimento é o de esterilização, onde os substratos são imersos em água para atingir a umidade ideal para o desenvolvimento do fungo, drenados por 24 horas para a retirada do excesso de água, são ensacados e esterilizados em autoclave a uma temperatura de 121 graus por 1 hora e depois inoculado. Na etapa de inoculação do substrato após o tratamento, a desinfecção ou desinfestação, esse processo consiste em transferir o inóculo, a semente do fungo, para o substrato. Como podemos ver aqui, o inóculo sendo transferido para o substrato já estéril. Isso vai depender também, cabe salientar também a importância da taxa de inoculação com a semente do grão, a semente do fungo no substrato, que varia de 2 a 10%, e também as condições de asepsia, para evitar os contaminantes, porque lembramos que esse substrato ele está estéril, ou seja, não tem nenhum micro-organismo nele. Se eu abrir essa sacola em um ambiente aberto, com circulação de ar, então outros esporos de outros fungos podem vir e contaminar a minha produção. Depois de inoculado, tem-se o processo de incubação, que consiste no crescimento, na colonização do fungo no substrato, onde, como podemos ver aqui, 5 dias após a inoculação, já podemos ver aqui o micélio do fungo crescendo sobre o substrato, 11 dias após a inoculação e 20 dias após a inoculação, onde o fungo tomou conta de todo o substrato, colonizando todo o substrato. Esse processo é na escuridão total, a uma temperatura de mais ou menos 23 graus e umidade relativa de mais ou menos 85%. Depois da colonização do substrato, tem-se o processo de indução, frutificação e colheita, que consiste no crescimento e desenvolvimento do cogumelo, em escuridão parcial, a uma temperatura mais baixa, mais ou menos 22 graus, a depender da espécie, e uma umidade relativa de 85 a 90%. Depois da colonização, como eu mencionei,
tem-se o desenvolvimento do primórdio. Depois da indução, a indução a gente realiza por meio de cortes nas sacolas e mudança da temperatura para induzir a saída do cogumelo. Então temos aqui o desenvolvimento do primórdio, o início do cogumelo, aqui no primeiro dia, 42 dias, depois da inoculação, 43 dias, ou seja, no segundo dia após a saída do primórdio, e no terceiro dia após a saída do primórdio. Nota-se como está o desenvolvimento do cogumelo, já bem desenvolvido. Depois, sim, aqui um exemplo, né, do desenvolvimento, acompanhando o desenvolvimento do cogumelo. E chegando aqui, está pronto para colher. Então a gente colhe no laboratório, para fim de pesquisa, colocando a mão por trás do cogumelo e girando, destacando ele do substrato. Aqui eu separei para vocês alguns fatores que podem afetar o cultivo de cogumelos. Como, por exemplo, a composição do substrato. Cada substrato tem uma composição diferente e dessa forma pode influenciar o cultivo dos cogumelos. Os substratos utilizados no cultivo de cogumelos têm efeito em suas características físicas, funcionais e sensoriais. A mistura dos substratos ela melhora a produtividade, onde a gente busca sempre misturar o substrato, seja serragem com bagaça de cana, a borra de café, como eu utilizei nos meus trabalhos, com bagaça de cana, por exemplo. E outros fatores aqui também, a relação CN, no qual a relação CN é favorável, é variável em função do desenvolvimento do fungo, onde pode ter interferência na colonização. Por exemplo, uma maior relação CN proporciona menor contaminação, e uma menor relação CN, uma maior contaminação. Então tem que ter esses padrões, esses critérios, né, no cultivo do cogumelo. Outros fatores também, temos o tamanho da partícula, a taxa de inoculação, a temperatura, a umidade, a luminosidade, composição do ar e a asepsia também, que vai influenciar no cultivo de cogumelos, na seleção do substrato, na seleção do resíduo para essa bioconversão. E algumas observações, né? Não é só produzir cogumelo, tem que ter também o armazenamento. Se você só produzir cogumelo e não ter um armazenamento, não ter uma saída, pode ter prejuízo, pode ter danos na produção. E também o marketing, né? Não é só produzir cogumelo, armazenar e também não ter um marketing chamativo que vai atrair novos clientes. Então tem que ter esses detalhes. E também não é só produzir cogumelo. Claro que estou frisando na questão do reaproveitamento dos resíduos, dar um destino mais nobre aos resíduos agrícolas disponíveis, mas também não é só isso. Temos que levar em consideração também, por exemplo, aqui no sistema de cultivo de cogumelos, os substratos a serem utilizados, como a borra de café, como mencionei, o bagaço de cana, fibra de coco, serragem, palha de cereais, grama e diferentes outros. Tem-se os cogumelos, e esses cogumelos eles têm grande importância, como eu já falei, como grande potencial medicinal, terapêutico e nutracêutico. E também, depois da produção de cogumelos, pelo reaproveitamento dos resíduos, tem-se esse substrato biodegradado, que possui grandes benefícios também, grandes quantidades de enzimas, potencial biológico, como utilidade na alimentação de animais, como mencionei, microfiltração, onde no nosso laboratório já desenvolvemos trabalhos, onde colocamos SMS em água contaminada e ele filtrou essa água contaminada, reduziu a quantidade de coliformes fecais e outros micro-organismos, como também condicionador do solo, químico e físico do solo, como fertilizante e como controle de fitopatógenos, onde, por exemplo, na minha dissertação eu avaliei diferentes cogumelos e diferentes substratos biodegradados pelos cogumelos e sua ação sobre a qualidade e a sanidade de plantas, onde eu observei, ao aplicar esses extratos em plantas de pimentão, reduziu significativamente a incidência do fusário nas plantas do pimentão. E também apliquei esses extratos em frutos de pimentão e pude observar que ele reduziu os danos causados pela antracnose, pelo coletótreo. Então, observamos só, né, a importância desses conhecimentos, né, desse uso desses extratos, do uso dos cogumelos.
e a produção dos cogumelos, o que está envolvido na produção de cogumelos. E também tem outros estudos, né, com o uso dos cogumelos, como por exemplo a degradação do plástico, biorremediação de solos contaminados, micromateriais, construção civil. Tem estudos que usam o micélio do fungo como acústico, como produção de materiais de telhas, de agregados para material de construção, construção civil, biotecidos, biocoros. Então tem muitas utilidades. Então, como fazendo um apanhado geral, por meio da bioconversão, né, essa capacidade que o fungo tem, bioconverte esses resíduos disponíveis na agricultura, que poderia ser um dano, que poderia estar contaminando os solos, as águas e tudo mais, bioconverte esses resíduos produzindo um alimento altamente nutritivo, proteico e saudável, gera trabalho e renda e ainda os ganhos, né? Ambientais, como já mencionei, sociais, econômicos. Aqui podem consultar algumas referências, solicitar as referências utilizadas nessa apresentação. Bem, pessoal, aqui está o meu contato. Estou aberto a parceria, se quiserem tirar alguma dúvida, conversar, pode ficar à vontade. Quero externar a minha gratidão a Deus pelo dom da vida e por estar aqui com vocês. Sou muito grato a toda a comissão do primeiro Conagro por esta valiosa oportunidade de poder compartilhar com vocês este conhecimento, né? Sou grato à Universidade Federal da Paraíba, ao programa de pós-graduação em agronomia, da qual faço parte, ao Centro de Ciências Agrárias, também ao Grupo de Pesquisa e Produção de Cogumelos Comestíveis, por todo apoio e colaboração em minha formação. Meu muito obrigado a todos.